Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho, dando continuidade ao nosso exame físico do paciente. Vamos continuar aqui agora falando sobre exame físico do aparelho geniturinário. Na última aula, nós vimos então questões sobre exame físico do abdômen de um modo geral, E aí agora a gente vai falar aparelho genito-urinário. Genito-urinário porque nós vamos falar de áreas dos genitais do paciente e sistema urinário de um modo geral. Vamos lá. Primeiro, então, exame dos rins e da bexiga. Nessa parte, a gente faz a inspeção, observa se há algum abaulamento na região dos rins do paciente e na área da fossa ilíaca, na área inguinal, próxima à área inguinal ali do paciente. Observar também a coloração da urina do paciente, E aqui nós vamos também classificar essa urina do paciente em amarelo claro, escuro, sanguinolenta, com aspecto, se está turvo, límpido, sem odor ou com odor forte. O sem odor não é que a urina não vai ter cheiro nenhum, é aquele odor característico de urina, Porque a urina ela sempre vai ter um cheiro. Então, aqui nesse caso é o odor característico. Bom, aqui nós temos uma tabela, com a coloração de uma forma geral da urina. Essa coloração da urina você vai observar se você tiver a oportunidade de ver a urina. Se você não tiver essa oportunidade de ver, você vai perguntar para o seu paciente qual a cor da urina dele. E aí você dá algumas opções. Você não deixa o paciente falar por si só, Porque ele às vezes não vai saber te dizer qual é a coloração correta. Então você dá algumas opções. Então você vai perguntar para ele, Seu João, a urina do senhor tá amarelo escuro, amarelo claro, bem clarinho, Já quase transparente, como que tá? E aí dentro dessas opções ele vai te falar qual que vai estar. Bom, a gente tem aqui de 1 a 2, que seria o límpido, esse aspecto límpido quer dizer que o paciente está bem hidratado. Aqui de 3 a 4, há uma leve desidratação. De 3 a 4 é aquela urina que já está um amarelo acentuado e um amarelo escuro. Aqui, de 5 a 6, a urina já está com cor acastanhada, aquela cor mais alaranjada, uma cor quase puxando ali para o marrom. Isso significa que o paciente está moderadamente desidratado. De 7 a 8, o paciente está severamente desidratado. Aqui nós já temos aquela urina marrom e aqui já uma urina bastante escura, Quase meio que esverdeada ou até mesmo quase preta. E aqui então indica uma desidratação severa. Bom, além disso, a gente deve observar com relação ao volume urinário. Esse também, se você puder medir você mesmo a quantidade de urina do paciente, retirar de uma bolsa coletora, se ele estiver utilizando sonda, e medir essa quantidade, melhor ainda. Se não, você pergunta mais ou menos a frequência, número de vezes com que esse paciente apresenta micção, de vezes que ele urina durante o dia, tá? Então aqui a gente tem alguns termos técnicos importantes. E aqui começando com anúria. Quando eu falo de anúria, quer dizer que o paciente está com um volume urinário menor do que 50 ml por dia. Quer dizer que em 24 horas, esse paciente faz a quantidade menor até do que um copinho de café pequeno, É uma quantidade muito pequena, então isso significa anúria. Oligúria. Oligúria é uma diminuição do volume urinário, mas não chega a ser tanto quanto a anúria. Quer dizer que está menos do que 400 ml por dia, Isso seria bem menos, quase que talvez ali por volta de como se fosse uma garrafinha, de 300 ml, 350, menos do que uma garrafinha de 500 ml, de urina por dia. Isso é a oligúria. Já a poliúria é o contrário. É o aumento, acima de 1.800 ml por dia, acima de 1,8 litro por dia de urina, Aqui a gente tem também a polaciúria, que é a eliminação urinária muitas vezes em um curto espaço de tempo,
né? Aquele momento em que o paciente vai ao banheiro várias vezes, né? Grávidas aí, né? Tem muito polaciúria. E a polaciúria nem sempre, tá? Ela vai estar ligada à diminuição da quantidade. Por exemplo, mulheres grávidas apresentam muito polaciúria e uma grande quantidade de urina. Mas também a polaciúria pode estar ligada à oligúria ou à anúria. Isso em alguns sintomas, né, de infecção urinária, que é o quê? Aquele momento em que o paciente sente a urgência, né, de urinar, e quando ele vai fazer ali a micção, não sai uma grande quantidade. Mas isso apenas nas indicações, né, ali de infecção urinária. A noctúria, né, ou nictúria, vocês também podem encontrar com essa grafia, os dois estão corretos, é a necessidade de urinar várias vezes durante a noite, tá? Uma ou duas vezes é normal, mais do que isso já é caracterizado, né, como nictúria ou noctúria. Bom, aí a gente tem também a enurese. Enurese é o famoso fazer xixi na cama, que é o quê? A perda involuntária, né, da diurese, da urina, durante o sono, que pode acontecer. E a hematúria é a presença de sangue na urina, ok? Então, esses são os termos técnicos considerados achados anormais, tá? Para a quantidade e frequência de urina do nosso paciente. Bom, feito isso, a gente passa então para percussão no sistema geniturinário. A gente vai fazer a percussão nos rins, tá, do paciente. E essa percussão nos rins, ela é conhecida como sinal de Giordano, né? Se algum de vocês algum dia foi no médico, né, para procurar saber se você tinha alguma doença com relação principalmente a cálculo renal, já devem ter passado por esse exame. E o sinal de Giordano, ele significa que quando você sente dor, ele está positivo, né? E aí, então, há a presença de algum tipo de inflamação na área renal ou cálculos renais, tá bom? Explicar como ele é feito, né? Com o paciente sentado, o avaliador, que é você, vai chegar pelas costas do paciente, por trás, com a mão fechada nessa posição, a gente fala, né, com a mão fechada em punho, e vai dar um pequeno golpe no local, uma batida. Não precisa ser muito forte, mas ela precisa ser certeira, ou seja, você precisa realmente encostar a tua mão na área, né, com um pouquinho de pressão, com pequena força, bem nesse local, que é o local o quê? Mais ou menos onde se encontram, né, os rins do paciente. E aí, então, se o paciente tiver uma reação de dor, né, uma reação dolorosa, quando você fizer esse pequeno golpe no local, significa que está positivo. E aí vocês podem até mesmo testar isso em casa, né? Se a pessoa não tem nenhum problema com relação à infecção, se ela não sente, né, nenhuma dor com relação a cálculo renal, você pode fazer esse teste que ele vai dar negativo, ela não vai sentir dor com essa pancada, a menos que você bata muito forte, não façam isso, tá? E aí, então, se ela não sentir nenhuma dor, quer dizer que o teste está negativo. Se sentir dor, é positivo e pode indicar uma infecção ou cálculos renais. E é um teste, meninos, que assim, como eu acho que eu já falei para vocês, eu tenho cálculos renais, né? E esse teste não erra, tá? A gente que tem, realmente a gente sente dor no momento que faz o teste, não tem como fingir. Bom, então, esse é o teste que se chama sinal de Giordano. Vamos lá. Ainda na percussão, né, na região ali da bexiga, na região suprapúbica do paciente, né, no finalzinho ali do abdômen do paciente, né, a gente vai ter aqui, então, a área, né, onde nós vamos ter o final aqui do abdômen do paciente e essa área aqui suprapúbica. Nessa região é a região em que a gente faz então a percussão da bexiga. E a percussão, como vocês já sabem, né, a gente viu na semana passada, é aquela em que eu coloco a mão espalmada sobre o local e bato com os dedos, né, sobre as falanges, né, dos dois dedos principais ali,
para poder obter um som. O som que se deve ter da urina é um som timpânico, né? Se houver retenção urinária ou se o paciente estiver com bexiga cheia, ele não urinou antes de fazer o teste, o som que você vai ouvir vai ser um som maciço. Bom, palpação dos rins, né? Para a palpação dos rins, a gente tem um método que se chama método de Devoto, ok? Como que funciona o método de Devoto? Método de Devoto, você vai colocar o paciente em decúbito dorsal, né? E aí você vai colocar a sua mão não dominante por baixo aqui do abdômen, na região dos rins, e a sua mão dominante por cima. E vai fazer um movimento, né, de vai e vem com as duas mãos, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E aí você vai meio que fazer uma pressão, tá? Para você tentar sentir os rins. O normal é você não sentir. Em que condição que você vai sentir os rins do paciente? Se ele estiver inflamado, se ele estiver aumentado com relação a edemas. Palpação da bexiga, né? Ela é bastante parecida com essa palpação dos rins. A diferença é que você vai utilizar uma mão apenas, né? Naquela região que eu mostrei para vocês, aquela região ali do finalzinho, né? Ali do quadril do paciente, bem nessa altura aqui. Então, você vai fazer uma palpação e tentar sentir a bexiga do paciente. E o que você vai sentir? Você vai sentir uma região firme e lisa. Esse é o normal. Não é normal você sentir uma região amolecida, né? Totalmente endurecida. Isso não é normal. Bom, falando ainda, né, do aparelho geniturinário, aqui entra também questões das fezes do paciente, né? Você sempre procura observar se você tiver oportunidade. Se não, você pergunta para o paciente qual tipo de fezes que ele está apresentando. E aí você deve perguntar a frequência. O que seria isso? Quantas vezes, né, ele evacua por dia ou quantas vezes na semana? O normal é que seja todos os dias ou pelo menos com um intervalo de um dia entre as evacuações. Além disso, né, já há então um ressecamento e aí pode ter algum problema. Pesquisar se há presença de sangue nas fezes, né, que o termo técnico é melena, e se a evacuação ela é dolorosa ou não. E aí nós temos uma escala, né, que se chama escala de Bistro, para que a gente possa então observar quais são os tipos de fezes que o paciente apresenta. Tipo 1, né, que são aquelas fezes de bolinha, né, muito popularmente conhecida como tipo de cocô de cabrito, tá bom, pessoal? Mas o termo correto mesmo, né? Então, seriam fezes endurecidas, formato arredondado. Elas são geralmente duras, separadas, e o paciente precisa fazer força, né, para que elas sejam, então, eliminadas. Tipo 2, né, a gente já tem uma fezes mais formada, ela é moldada, né, dura e com algumas bolinhas agrupadas que podem se soltar, ou seja, é como se fosse um estágio antes, né, dessas fezes aqui já endurecidas. E geralmente o paciente precisa também fazer força. Tipo 3 é as fezes mais moldadas, né, em formato aqui mais alongado, tipo de salsicha, e com algumas rachaduras ali na sua superfície. Tipo 4, as fezes moldadas, né, mais compridas, em um formato também mais comprimido, né, e com uma superfície lisa. Essas aqui são fezes fáceis de evacuar. Então, o ideal para todos nós seria as fezes do tipo 4. Tipo 5, a gente já tem fezes não moldadas, né, em pedaços mais amolecidos, que também são fáceis de evacuar. Tipo 6, né, as fezes mais pastosas ou até mesmo semilíquidas, com alguns pedaços, né, meio misturado ali. E tipo 7, as fezes líquidas sem nenhum tipo de pedaços sólidos, ou seja, que nós temos o extremo, né, totalmente endurecida e totalmente amolecida. Aqui pode indicar constipação e aqui pode indicar diarreia. Exame do genital, né? Exame genital, tanto feminino quanto masculino, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de fazer.
Quando nós não temos a oportunidade de fazer, o paciente não aceita, ou é um momento em que você precisa fazer uma consulta um pouco mais rápida, você faz apenas as perguntas para o paciente. Agora, se for uma consulta específica, como consulta ginecológica, e aí sim você vai fazer esse exame detalhadamente, ou quando o paciente, né, refere algum problema nessa região. Então, aí é importante fazer, então, né, a observação e o exame dessas áreas. Bom, o que a gente tem que procurar? Aqui está um esqueminha, né, mostrando todas as áreas, né, do aparelho genital feminino. E aí a gente deve observar procurando sempre por lesões, né, cortes, abrasões, né, pruridos, que são regiões que aparentam coceira, ela vai estar mais avermelhada, uma área de irritação. Corrimento genital, né? A vagina feminina, ela sempre vai estar úmida, né? O normal é que seja assim. Então, há corrimentos que são totalmente naturais, é aquele corrimento um pouco branco, até mesmo transparente, dependendo do ciclo menstrual em que a mulher se encontra, em qual período, né, do ciclo. E aí, o corrimento dessas cores, né, que não tem nenhum tipo de cheiro, são considerados como normais. O que não é um corrimento normal? Um corrimento espumoso, com mau odor, né, em grande quantidade, em cores diferentes, como por exemplo esverdeado. Esses corrimentos não são naturais e eles podem indicar, né, infecções sexualmente transmissíveis ou outro tipo de doenças. Verrugas na região, que podem estar em qualquer uma dessas estruturas. Úlceras, né, que são feridas. A coloração da pele não deve ser avermelhada demais, né, porque isso pode indicar irritação. E o volume dos genitais, ok? Isso com relação principalmente aos grandes lábios. Por quê? Porque há mulheres que têm essa região um pouco aumentada anatomicamente, ou então pode acontecer que seja um inchaço ali na região, né? Um edema. Sempre que possível, a gente deve colocar a paciente em posição ginecológica, né, que é aquela posição em que o paciente fica deitado em decúbito dorsal e com as pernas separadas, né? Inspecionar todas as áreas, né? Os pelos pubianos, monte de Vênus, capuz, né? Que é essa região que cobre o clítoris, abertura da uretra, né? Os grandes lábios, pequenos lábios, abertura da vagina e o ânus, ok? Observar tudo isso em busca dessas alterações aqui, ok? Genital masculino, né? Genital masculino, aqui a gente tem um corte lateral, né, para que vocês observem tanto as estruturas externas quanto internas. Externas a gente tem apenas o pênis, né, a uretra, que a gente vê apenas o introito uretal, que é o início da uretra aqui, e o saco escrotal, né? Nós não vemos por dentro ali o testículo, né, o epidídimo, onde são formados e armazenados, né, também os espermatozoides, canal deferente pelo qual eles saem, a próstata do paciente, vesícula seminal e por dentro aqui a bexiga. E a uretra, né, que faz todo esse caminho aqui por dentro do pênis do paciente. E aí a gente deve observar também, né, as mesmas coisas que a gente observa no feminino. O que? A distribuição dos pelos, né, o tamanho, o formato do pênis do paciente, tá? Coloração, presença ou não de fimose, né? Que é o quê? Que é a glande do pênis quando ela cresce exageradamente, quando ela impede a abertura da uretra, né? E também a posição da uretra do paciente. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. E também avaliar a presença dos testículos e sinais de lesões ou de corrimentos que podem ter nessa região. Falando aqui sobre a presença e a posição, né, do meato uretral, do introito uretral, nós podemos ter algumas alterações. São um pouco mais raras, não é muito fácil de se encontrar, mais fácil de se encontrar em crianças,
porque quando há essas alterações, elas costumam ser corrigidas ainda na infância, mas se acaso vocês encontrarem um adulto que tenha essas alterações, né, para que vocês saibam, então, distinguir. Bom, primeiro a gente tem os tipos de hipospádia, todos esses aqui. E a gente tem as hipospádias que são menores e as maiores, né? E aqui, então, nós temos a hipospádia distal. O que seria isso? Aqui em cima, bem no meio, deveria estar a uretra. E ela não está posicionada no local correto, ela está posicionada neste ponto. Aqui na peniana, ao invés de estar, né, na ponta do pênis, ela está no corpo do pênis, bem nessa região. E aqui proximal, não está nem na ponta do pênis e nem no corpo, está aqui na região, né, já do saco escrotal. E também as maiores, né, que são hipospádias maiores, que são aberturas mesmo, não é apenas, né, a pontinha ali, o buraquinho redondo, que corresponde ao meato uretral. Aqui já é mais ou menos uma lesão. E nós temos, por exemplo, nesse sentido, que seria a mesma coisa que a distal, né? Aqui também a mesma coisa que a peniana, aqui a mesma coisa que a distal junto com a peniana e aqui total, né? Que seria uma abertura total do pênis do paciente. Também há condições em que o paciente pode apresentar criptorquidia. O que é isso? Criptorquidia é muito comum em crianças, mas como eu falei, pode acontecer que vocês vejam isso em adultos. É quando não há a presença, né, dos testículos lá na bolsa, no sacro escrotal. E aí, quando isso não acontece, né, essa descida dos testículos, é preciso observar e tentar palpar as regiões adjacentes para que você possa, então, observar se ele se encontra em outro local. E ele pode se encontrar em qualquer um desses locais que vocês estão vendo aqui, né? Na virilha, na região suprapúbica, do lado contrário, junto com o outro testículo, né? Na região perineal, ou seja, próximo aqui do ânus do paciente, e na região femoral. E tudo isso a gente observa através da palpação. Bom, iniciando então agora, estado neurológico do paciente, né? Geniturinário, era isso que a gente iria observar no nosso paciente. E aí, estado neurológico. Estado neurológico, a gente faz uma inspeção geral do paciente, né? E essa inspeção geral, quando você já chega nessa parte de estado neurológico, se você estiver seguindo a sequência correta, você já tem uma ideia de como está o estado geral do seu paciente. E aí, então, a gente vai classificar, né, esse paciente entre bom, regular e mau estado geral. Então, né, nós vamos ter as classificações de BEG, né, que vai querer dizer o quê? BEG, eu estou dizendo que o meu paciente está em bom estado geral. REG, eu estou dizendo que o meu paciente está em regular estado geral. E tenho também a classificação como MEG, que quer dizer que o meu paciente está em mau estado geral. Então, isso tudo é depois que eu já estou quase ali terminando, né, o meu exame físico, eu faço essa classificação do paciente. Observo também, né, a perda da força muscular, peço o paciente para deambular, apertar a minha mão para que eu observe a força muscular. Perda de peso, né? Peso o meu paciente, se esse paciente perdeu peso ou não, eu anoto. E o estado psíquico, estado mental do nosso paciente. Nível de consciência e estado mental, né? Com relação à consciência, a gente observa se ele está acordado e alerta, né? Se ele responde e se ele entende as suas perguntas. Com relação à orientação, se ele sabe qual é a data de hoje, o nome do local onde ele está, qual é o dia da semana. Então, você faz essas perguntas para ele. Com relação à memória, né? Se ele se lembra qual é a sua idade, qual é a sua data de nascimento, o nome da mãe. E cálculo.
se ele consegue fazer pequenos cálculos. Tudo isso aqui eu vou fazer quando eu vejo que há a necessidade. Se você, durante todo o período do exame físico, você tem conversado com o paciente, você observa que ele tem correspondido bem e que todas essas questões não estão afetadas, não há necessidade de fazer, apenas quando há alterações. Com relação à linguagem, né? A gente vai observar a qualidade, volume, velocidade da fala do paciente e algumas alterações que são bastante frequentes. É o quê? Disfonia ou a afonia, quando o paciente não consegue produzir a voz. A dislalia, quando ele tem dificuldade em articular as palavras não saem totalmente articuladas, separadas, elas não saem totalmente fáceis de serem ouvidas e compreendidas. A disartria, quando ele tem dificuldade para expressar verbalmente, ele não consegue juntar frases, ele não consegue falar frases que tenham sentido. A disfasia, que é quando ele tem dificuldade em coordenar a fala e fazer com que seja compreensível, né? Ele vai misturar as palavras, ele vai misturar, né, ali a forma como ele se comunica, ok? E aí, também vamos fazer a escala de coma de Glasgow, que é a ECG, ok? Ela é uma ferramenta muito importante e a gente utiliza apenas, prestem bem atenção, apenas para pacientes em coma ou com depressão do rebaixamento de nível de consciência. Ou seja, aquele paciente que durante todo o período ele não estava totalmente consciente, ou ele estava bastante sonolento, ou você percebe que ele está, né, com um nível de consciência rebaixado, diminuído, tá bom? E aí, né, quando você está conversando com o paciente e ele interage com você durante todo o exame físico, não há necessidade, tá bom? Então, você faz apenas nessas condições aqui. E aí, a gente vai fazer alguns testes e pontuar. Bom, em 2018, né, 2017 para 2018, houve uma alteração na escala de coma de Glasgow. Anteriormente, a gente tinha apenas essa parte aqui, com esses 3 testes. E aí, lá em 2017, foi feita essa alteração, né, e foi colocado, então, a partir de 2018, a avaliação da pupila, da reação pupilar do paciente. Lembra lá no início que eu falei para vocês que o exame de fotorreação do paciente estava totalmente ligado com o exame neurológico, porque ele agora também vai ser repetido aqui. Então, como eu faço, né, a escala de coma de Glasgow? Primeiro você vai fazer esses 3 testes e a resposta que o paciente der vai corresponder a um ponto nessa escala aqui. Feito isso, você vai ter uma somatória e depois você vai diminuir pela reação da pupila no teste de avaliação pupilar. Então, vamos lá. Primeiro, abertura ocular. Deixa eu só explicar para vocês antes de falar disso aqui. Antigamente, nós não tínhamos esse NT, tá? Era apenas as respostas. O que é esse NT? Quer dizer que é não testável. O que seria isso? Por exemplo, para a abertura ocular, e se o paciente não tiver olhos? Não tem como você testar. Então, o NT é não testável. Para a resposta verbal, vamos supor que o seu paciente seja mudo, não tem como você testar. Para a resposta motora, que a gente testa nas pernas, né, e nos pés ali do seu paciente, se ele não tiver, também não tem como testar. Então, apenas você marque o NT aqui. Bom, então, a abertura ocular, você vai chegar para o seu paciente e vai conversar com ele. Se apenas chegando e conversando com ele, ele está ali de olho fechado, ele abre o olho, então ele vai ter uma abertura espontânea, que você vai dar uma pontuação de 4. Para ele. Se você chegou ao lado dele e ele não abriu os olhos espontaneamente, você precisou chamar. Então, a abertura ocular dele está ao comando verbal. E aí você vai dar uma pontuação de 3. Se nenhum dos dois funcionou, você faz então uma pressão,
né, ali na área da glabela, que é aquela área que fica bem entre as sobrancelhas do paciente. Se funcionou e aí sim ele abriu os olhos, você vai dar um 2 para ele. Se mesmo assim não teve nenhuma resposta, você vai dar a pontuação 1. Resposta verbal. Você vai chegar para o paciente e vai conversar com ele, né? Fazer algumas pequenas perguntas, depois que ele já acordou. E aí, se ele te responder de forma orientada e conversar normalmente com você, você vai dar uma pontuação de 5. Se ele estiver desorientado, ele não sabe onde ele está, ele não consegue responder direito às suas perguntas, você vai dar então ali um 4. Se ele falar algumas palavras para você, mas essas palavras não tiverem sentido, você vai dar um 3. Se você conversar com ele e ele fazer apenas alguns sons, responder tipo algo assim, um gemido, né? Você vai dar um 2. E se ele não responder de forma nenhuma, você vai dar um 1. Depois, né, na resposta motora, como eu falei, ela é feita nos pés do paciente, nos membros inferiores. E aí você pede o paciente, por exemplo, para levantar o pé. Se ele levantar ao comando, né, quando você pede, você vai dar um número 6 para ele. Se ele localizar a dor, né, aí você vai fazer uma pressão no peito do pé do paciente e vai perguntar para ele ali se ele sentiu aquela dor. Se ele disser que sim, localizar, você vai dar um 5. Se você fizer o toque, né, essa pressão, e ele tiver uma flexão normal, ou seja, ele dobrar o pé, ter aquela sensação de tirar o pé, você vai dar um 4. Se ele tiver uma flexão anormal, ele vai dobrar o pé de forma muito severa, você vai dar um 3. Se ele tiver uma extensão, ao invés de dobrar, ele esticar o pé, você vai dar um 2. E se ele não tiver nenhuma, né, dessas respostas, você vai dar um 1. E aí, então, aqui você vai ter uma somatória, ok? Vamos supor que esse paciente esteja super bem, né? Aqui então, a gente tem uma pontuação de 15. Então, um paciente que está bem tem uma pontuação de 15. E aí, então, você vai e faz o teste de reação pupilar, que é aquele que eu ensinei para vocês, que vocês vão usar a lanterna de luz LED branca e passar sobre as pupilas e vai observar se a pupila vai ter contração, né, e dilatação. Contração quando você passa a luz, dilatação quando você retira a luz. Se for inexistente, quer dizer que nenhuma das pupilas reagiu ao estímulo de luz, do total que você teve aqui, você vai diminuir 2. Se for parcial, né, apenas uma das pupilas reagiu, contraiu e relaxou, você vai diminuir 1. Se for completa, as duas pupilas reagiram, você vai diminuir 0. Então, se eu tenho 15 aqui, né, e eu fiz o teste e deu 0, então 15 menos 0 continua 15, ok? E aí, então, como você vai, né, avaliar? Você vai avaliar que pontuações, né, de 0 até 3 são indicativas de um estado de coma, né? Pontuações de 4 até 8 são indicações de estado de consciência rebaixado. E do restante até 15, né, a pontuação máxima é a 15, o paciente está com boa situação neurológica. Bom, exame físico neurológico continuando aqui, né, com relação à locomoção. Nesse teste, você vai pedir para o seu paciente caminhar, né? Você vai pedir para ele deambular, e aí você vai observar o ritmo com que ele caminha, a amplitude dos passos, ou seja, o tamanho dos passos que ele dá, e se os movimentos são coordenados. E aí você observa o paciente em todas essas posições. Né? Observar também se ele tem algum tipo de dificuldade para caminhar, se ele está equilibrado enquanto caminha, se ele sente algum desconforto ou se tem outras alterações. Teste de sensibilidade tátil. Nesse teste, né, vocês vão observar se o paciente tem sensibilidade ali na região dos pés, e aí você pode fazer a estimulação, né, com um algodão ou com os monofilamentos de nylon, que são próprios para isso.
né? Os monofilamentos, eles são divididos em algumas categorias e a gente tem do mais fino para o mais grosso. E aí você pode também observar, né? À medida que não sentir um mais grosso, você passa para um mais fino, para que esse paciente então possa tentar sentir ou não, né, o estímulo. E como é feito esse estímulo? Você apenas passa, né? Passa o algodão ou o monofilamento ali. Esse monofilamento é muito comum a gente ter em unidades básicas, tá? E aí, então, se você tiver, você pode utilizá-lo. Teste de Romberg. Esse teste é feito para saber se o paciente está com alteração, né, no equilíbrio estático. E como que a gente faz esse teste? Você pede ao paciente para que ele fique de pé, né, coloque as mãos ao lado do corpo e feche os olhos durante 1 minuto. E aí você pede que ele fique parado. Se o paciente oscilar tanto para frente quanto para trás ou para os lados, esse teste ele vai estar positivo e ele vai indicar então que esse paciente está com alteração no seu equilíbrio. Esses aqui são, né, os monofilamentos, como eu falei para vocês, que podem ser utilizados então para testar, né, a sensibilidade tátil tanto nos pés quanto nas mãos do paciente. E como eu falei para vocês, olha só, aqui a gente tem dos mais grossos até os mais finos, para que a gente possa então ter uma ideia, né, da diminuição da sensibilidade aí do paciente. Os reflexos, né? Reflexos são aqueles que são testados, né, com o martelinho em regiões em que os nervos ficam mais expostos. E qual é a reação que a gente tem que ter quando se faz esses testes? A reação normal é que um membro, né, tenha uma reação neurológica considerada normal, que é aquela reação de sair do local, né, como se fosse um pulo. E aí nós temos nessa região aqui, na fossa cubital, né, o cervo bicipital, o nervo, né, bicipital, e esse reflexo também. Aqui na região, né, bem próxima do pulso do paciente, a gente tem o reflexo estiometal. E aqui atrás, né, do cotovelo do paciente, a gente tem o reflexo tricipital. E aí, olha só como deve ser feito, né? Assim que faz o estímulo no nervo, no local do nervo, o membro tem que ter esse estímulo de ir para frente, né? Ter esse estímulo nervoso, que a gente chama de estímulo positivo. Aqui nesse exemplo, né, um estímulo patelar feito nessa região, e aqui um estímulo calcâneo, né, que o pé vai fazer esse movimento aqui. Ainda falando, né, de exame físico, agora a parte de pele e anexos, né, já estamos aqui no nosso finalzinho. A gente vai observar qual é o tipo morfológico do nosso paciente, né, ou seja, traduzido também como biotipo, e aí a gente vai colocar ali no nosso documento qual é o biotipo do nosso paciente. E aí a gente tem o biotipo longilíneo, né, que são aquelas pessoas altas e magras, normolíneo, né, que é aquela pessoa mais mediana, e vamos ter o tipo brevilíneo, que é aquelas pessoas mais baixinhas, né, que são geralmente com um tronco bem mais prevalecendo sobre os membros, tá bom? Avaliar a antropometria, né? A antropometria, a gente verifica nela o peso e a altura do paciente, né? A gente sempre deve medir o paciente sem calçados e sempre nessa posição de costas, né? Aqui para a balança, para que a gente possa medir a altura também. E pedir o paciente para ficar com a cabeça reta, né? Aqui na região do queixo, de forma reta, não muito alto, né? Para não ter, e nem muito baixo, para não ter alteração. E aí a gente faz o cálculo do IMC. Como que a gente calcula o IMC? É o peso, né, dividido pela altura ao quadrado. E isso vai dar um valor. E esses valores, né, que você vai obter desse cálculo aqui, né, os valores obtidos desse cálculo aqui, podem ser comparados com essa tabela, que vai classificar desde baixo peso até obesidade grau 3.
Ainda falando de pele e anexos, né? Na pele do paciente pode ter algumas alterações, podem se encontrar em qualquer local do corpo, tá? Que vocês podem encontrar, principalmente nevos melanócitos, né? Que são essas manchinhas que a gente encontra no corpo. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, porque nevos melanócitos são normais, né? Uma mácula melanócita é totalmente normal. Não, nesse exemplo a gente tem aí na boca, mas pode ser em qualquer local do corpo. E isso, né, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, por quê? Porque eles não devem ter relevo, o contorno costuma ser normal, né, não é um contorno fora do comum, e isso aqui então vai mostrar pra gente que não se trata, por exemplo, de um câncer de pele, tá? Lesões cutâneas como placas, que são essas regiões ressecadas, né, que dá a sensação de estar ressecada, uma região avermelhada, né, e com uma aparência grosseira. Isso é uma placa. As pápulas, né, que são aquelas regiões onde nós temos pequenas bolinhas na pele, geralmente sem nenhum tipo de líquido. Já as vesículas são as mesmas bolinhas, só que preenchidas por líquido. E as bolhas são maiores do que as pápulas e maiores também do que as vesículas e são preenchidas totalmente, né, ali por líquidos. E as pústulas, que são as famosas espinhas. Observar também na pele a cor da pele, a coloração, né, normocorada, hipocorada, né, ou hipercorada. A umidade da pele, a temperatura, a textura da pele e o turgor. O que é o turgor? O turgor é aquele teste que a gente faz geralmente nas mãos do paciente e você faz um pinçamento dessa forma, de uma prega cutânea. Quando você solta, essa prega cutânea ela deve voltar à sua posição inicial em menos do que 3 segundos. Isso quer dizer que o turgor da pele do paciente está normal. Avaliar também com relação aos edemas, né? Com relação aos edemas, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Observar os lábios do paciente, se tem presença de cianose perilambial ou cianose nas extremidades, né? Cianose é aquela coloração arroxeada. Enchimento capilar, a gente aperta a ponta do dedo, né, a polpa digital do dedo do paciente, ou seja, bem em cima da unha. Você fazendo esse teste em você, agora você vai perceber que quando você aperta, a unha vai ficar branca por baixo. Quando você solta, ela automaticamente volta a ficar rosada. Se esse retorno dessa coloração rosada não acontecer em menos do que 3 segundos, há um problema com relação à circulação capilar ali naquele local. Observar também a questão da icterícia da pele, né, que é aquela coloração amarelada, e questões de ressecamento, oleosidade, sudorese, né, que é a mesma coisa que o suor. Com relação ao edema, que é um inchaço, a gente tem que observar a localização onde ele está, anotar, né, a consistência desse edema, se ela é mole ou se é endurecida, qual é a duração e o horário, ou seja, se ele aparece pela manhã, se ele aparece à noite, se ele aparece em qual horário. E aí, então, para fazer o teste, se chama sinal de Godet. E o sinal de Godet é quando você pressiona uma área que está edemaciada e fica ali, então, um sinal, né, da pressão que você fez. E aqui é a forma como a gente registra. A gente registra, então, os edemas em uma graduação de cruzes. Quando você aperta e o seu dedo, né, ele vai deixar uma marca pouco profunda de mais ou menos 2 milímetros, você grava assim, 1 mais de 4 mais. Quando você aperta ele desce um pouco mais, por volta de 4 milímetros, 2 mais de 4 mais. Quando você aperta e ele tem uma profundidade um pouco maior, de por volta de até 6 milímetros, 3 mais de 4 mais. Com até 8 milímetros, 4 de 4. Esse é um exemplo, olha só. Esse é um exemplo de um sinal de Godet, né, na perna de um paciente de 4 de 4. Com relação agora, né, a pelos, de uma forma geral, a gente tem algumas condições que vocês podem vir a encontrar, que é a hipertricose,
né, que é o aumento da quantidade de pelos, como vocês podem ver aqui, e o hirsutismo. A diferença entre os dois é que a hipertricose é apenas em um local e o hirsutismo, né, são em regiões que a gente vai ter muito pelo que não deveria ter. Ou seja, hirsutismo está ligado, né, a alterações hormonais. E aí, nessas regiões, por exemplo, tanto em homens quanto em mulheres, principalmente em mulheres, né, essas regiões que não deveria ter pelo, elas vão ter em grande quantidade. Também temos o contrário, né, que é a hipotricose, que é a diminuição da quantidade de pelos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, em áreas em que eles deveriam existir. Por último, a gente observa também a coloração das unhas do paciente, observa o formato, né, e a presença de algumas lesões. Tem aqui algumas principais lesões que vocês podem encontrar, né, nas unhas dos pacientes. Depois vocês podem dar uma lida, tá? E mais ou menos o que pode estar ali então associado. E aí temos também, né, essa condição que vocês podem encontrar principalmente em pacientes mais idosos, que se chama onicomicose. Tá bom? O nome disso aqui é onicomicose, que é um tipo de micose que causa, então, um endurecimento, né, das unhas do paciente e, consequentemente, um ressecamento das áreas ao redor. Ok? Então, meninos, nós chegamos agora, né, ao final aqui do nosso exame físico, né? São essas aqui as nossas referências, tá? Esse livro, né, Anamnese e Exame Físico, da Alba Lúcia, é um ótimo livro, caso vocês queiram adquirir um dia. É um ótimo livro sobre anamnese e exame físico, que eu recomendo muito para vocês. E o seguinte, exame físico, como eu falei no início de tudo isso, né, é algo que você precisa praticar. Então, exame físico sem prática, ele não vai fazer muito sentido para você. Então, sugiro, como eu sempre tenho feito, que vocês tentem fazer em casa, em alguém, né, em algum parente, para que vocês possam, então, ter uma visão melhor de como é um exame físico, de como é as técnicas e do que você ouve, do que você sente. Exame físico depende muito, né, da qualidade e do empenho do profissional que está fazendo. Então, depende muito de que você faça, de que você treine, e você treine os seus olhos, treine os seus ouvidos, treine o seu tato, para que você saiba, então, identificar o que está anormal. E também é muito importante que você se identifique com o que é normal, para que no momento em que você perceber que há algo diferente, você saiba automaticamente, então, identificar. Bom, meninas, então é isso. Tudo isso foi o exame físico. Parece ser muita coisa, mas quando a gente coloca na prática e depois que vocês já adquirem uma certa experiência, ele pode ser feito bem rapidinho, né? Geralmente pode demorar de 15 até 30 minutos no máximo, um exame físico completo, todo desse aqui. Tá bom? Então, minha dica é: treinem bastante, não desistam, tá bom? E muito obrigada.